Você já percebeu quantas vezes a gente tenta sustentar muita coisa e acaba não sustentando nada? Hoje, a gente vai perceber isso no corpo, porque ele sente, ele fala. E é importante a gente saber o momento onde parar e saber também que a gente não dá conta de tudo. Eu trago uma pessoa que faz parte da minha trajetória de vida, que é uma pessoa iluminada, que ela tem um nome até iluminado, ela nasce com esse nome. Então, hoje eu tenho o prazer de trazer uma pessoa que vai falar sobre isso. Eu sou Déia Reis, esse é o podcast Entre no Campo, e hoje a gente vai entrar no campo com a Fernanda Luz, que vocês vão me ver falando Fê, porque ela é a Fê para mim. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Seja bem-vinda a esse campo para a gente entrar junto e falar um pouco sobre essa questão de sustentar. Mas antes disso, fala um pouco quem é a Fernanda Luz para as pessoas e quem é a Fê da Forma. Fala para as pessoas quem você é. Bom, e fala para mim também, né? Eu sou a Fernanda, sou mãe de 2 meninos incríveis. Passei por uma transição, vim do mundo corporativo, conquistei muita coisa por lá, eu imagino que a gente vai falar um pouco mais. Conquistei muita coisa, vi que nada daquilo fazia sentido, e aí comecei a trilhar um caminho de volta para aquilo que era eu, de verdade. Então, eu tô há muitos anos nesse reencontro, né? E nesse reencontro a gente se encontrou também. Hoje eu gosto de dizer que, assim, se eu tivesse que me denominar uma coisa, eu sou uma facilitadora de processos de autoconhecimento. Uau! E uso diversas ferramentas para isso. Para isso. Isso, exatamente. É engraçado falar sobre isso, desse reencontro, porque quem sabe, e quem não sabe também vai ficar sabendo, eu trabalho com essa parte do corpo e foi através da dança. Eu sou uma bailarina que venho dos primórdios, né? Essa é a minha formação inicial, e a gente se encontrou pelas danças circulares sagradas, e isso foi um momento de divisor de águas também, né? Então, nós somos parceiras até hoje, né? E isso é importante trazer também, de como é falar sobre isso, dessa questão do corpo, porque você também é uma pessoa formada com o yoga, não é isso? Então, essa questão do silenciar, fala um pouco sobre isso também. Eu acho que o corpo, ele é um dos nossos, ao mesmo tempo, o nosso portal, nossa chave, sabe? A gente... Historicamente, a gente vem num processo de silenciamento do corpo, Sim. né? Cada vez mais o corpo... E aqui eu tô falando do corpo, só um parênteses, né? Eu tô falando do corpo enquanto instrumento de vida mesmo. Até porque a gente sabe que as pessoas valorizam o corpo, mas de um jeito muito superficial, né? Então, não tô falando desse corpo valorizado superficialmente. Tô falando do corpo, enquanto templo. A nossa casa ou o nosso templo, porque ele que sustenta a alma e ele sustenta tudo para que a gente possa fazer as outras coisas. Exatamente. Perfeito. Ele é a nossa ferramenta para experienciar a vida aqui na Terra, né? E para mim, assim, o corpo, ele foi realmente meu principal ponto de percepção de que as coisas não estavam bem, sabe? Não estavam funcionando. Até porque o corpo fala o tempo todo. E se a gente não sabe ouvir, ele dá sinais, ele berra. Eu sempre falo isso, não é isso? Exatamente. E a gente vive nesse mundo que nos afasta do corpo, porque só a mente é valorizada, né? Quando muito a alma, mas assim, a princípio é a mente, é a produtividade. E aí a gente silencia esse corpo, a gente se anestesia, a gente deixa de sentir, e vive, né? No automático. E vive no automático, exatamente. Então, o meu processo de reencontro comigo passou muito pelo corpo. Como você falou, eu sou professora de yoga, né? E durante a minha formação em yoga, foi que eu realmente me reencontrei absolutamente comigo, né? Por meio do meu corpo. Através dele como veículo. Através dele, exatamente. E aí, a partir daí, foi todo um processo de
realmente mergulho e reconexão, e a cada vez mais... Esse passo, né? a cada vez mais essa aproximação com quem eu sou de verdade, né? Então, assim, para mim o corpo foi essa chave, essa ferramenta mesmo de reencontro, assim. E principalmente quando você fala sobre isso, né? Até porque o tema é entre se sustentar e sustentar tudo isso, né? Entre sustentar e se sustentar, melhor dizendo, não dá pra gente... Eu sempre falo também, não dá para a gente segurar tudo, a gente não vai dar conta de tudo, a gente sabe que a gente tem que ter as prioridades, mas também, para além disso, eu vejo, você está aí com um chazinho, né, um chazinho de ervas que a gente tem também toda essa aproximação natural, mas como é que é isso na questão de... Isso é uma premissa básica para você e para a sua família, para os seus filhos? Como é que é isso? Você é uma pessoa que... essa ingesta, né? Como é que é isso? Você é vegana, você é vegetariana, você trabalha com alguma questão para isso? Me fala mais sobre isso, porque eu sei mais ou menos, né? A gente tem essa ligação, mas como é isso? Então, eu já fui vegetariana. Durante o curso de formação em yoga, eu me aproximei, né, disso. Eu jamais fui vegana, porque eu ainda consumia ovo, leite, enfim. Mas eu fui vegetariana realmente por uma questão de consciência, talvez. De consciência com os animais. Assim, não fazia sentido pra mim naquele momento. E assim, eu fui e fiquei muito bem, fui anos. E foi uma coisa assim, do nada. Virei a chave, não como mais carne. Foi radical. Tipo, de um dia hoje eu não faço mais isso? Exatamente. Foi assim, de um dia para o outro. Aproveita e fala sobre isso. Como é que foi essa sua experiência? Porque tem muita gente que fala... Claro que cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo. Mas como é que foi essa experiência sua de... Mudei a chave e aí entra o controle e a gente faz o monitoramento da mente. É isso? Eu acho que sim, né? Eu acho que primeiro vem a decisão, né? A partir do momento que a gente realmente decide que aquilo ali faz sentido pra gente, eu tava muito certa do que eu tava fazendo. E fui muito feliz sendo vegetariana. Eu viajei o mundo vegetariana, conheci a culinária de vários países diferentes, sendo vegetariana e me adaptando para conseguir conhecer minimamente a cultura culinária de cada país, dentro do respeito ao meu corpo. Que máximo naquele momento. Então, assim, isso pra mim aconteceu de uma forma muito natural, né? Eu me lembro que, assim, a gente assistiu um filme no curso. De yoga? Da formação de yoga? Da formação de yoga, a gente assistiu um filme. E aí, a gente via como os animais eram tratados, enfim, o sofrimento. E aí, eu falei, cara, eu não quero compactuar com isso. Acabou. Então, foi assim, foi muito... Acabou, de um dia pro outro. Sim. E aí, passaram-se anos, assim, isso era 2014. E aí, a questão... E eu fui vivendo vegetariana, festas. A Fernanda é vegetariana, não vai comer nada. Cara, eu sempre dava um jeito de comer. E isso foi muito legal. Existe essa questão também das pessoas acharem que você é a chata do rolê? É a chata do rolê. E eu tava Você levava muito sua marmitinha para os lugares? Não, nunca levei marmitinha. Olha, que legal. Nunca levei, porque estamos aqui quebrando barreiras também. Tá vendo que pode ser tranquilo. Pode ser tranquilo, pode ser leve. Pode ser leve, e era muito leve, porque eu tinha muita certeza do que eu tava fazendo. Então, às vezes, o que acontecia? Vamos sair, eu comia uma salada e eu tava feliz com isso, sabe? Eu comia uma batatinha frita. Sempre tem alguma coisa para ser comido. Sempre. E as pessoas pensam que não entra... é como se você fosse usar somente o que é... Uma coisa é o crudívoro, outra, por exemplo, dentro do terapia, que eu fiz essa formação também, para mim não foi interessante, mas o meu corpo, ele não é totalmente do crudívoro, dessa coisa do... Então, tinha que ter uma adaptação, a gente tem que ter um respeito, não é simplesmente... Então, para você funcionava e dá para comer uma batata frita, ela é batata, mas ela tá frita, não é para você ficar magro, esbelto, não é isso. É saber que você não está ingerindo carne animal. Exatamente. E nada que venha... Você era vegana? Não, eu era vegetariana. Então, eu ainda consumia ovo e laticínios, ovo lácteo, né? Ovo lácteo, né? Mas não, tem gente que... eu sou vegetariana, mas eu como um peixinho. Não, você não é vegetariana. Você não tá fazendo uma... vermelha, né? Tá. Não, eu era vegetariana mesmo, não comia animais, ponto. Mas eu comia aquilo que vinha dos animais. Sim. Então, mel, tudo pra mim era normal. Ainda usava um corinho de vez em quando. Assim, a vida
foi uma opção mesmo, assim, do não quero que eles sofram tanto, vão sofrer só um pouquinho pra, né, eu pegar o Sim, meuzinho. a minha parte que me cabe nesse latifúndio. A minha parte é essa daqui. E assim, eu fui muito feliz, foram realmente anos. Porém, quantos anos você lembra? Foi de 2014 até 2018, 17. Então, quando a gente se conheceu, porque a gente se conheceu, a gente se reconheceu, eu gosto sempre de falar isso, em 2016. Isso. Foi quando a gente fez a formação de dança. Nós somos focalizadoras de danças circulares sagradas, procurem depois saber mais sobre isso também. Então, foi assim, amor à primeira vista, a gente teve projetos juntos e tudo, mas então, aquele momento de 2016, você estava no meio do processo. Sim, era até vegetariana. 2018. E muito tranquilamente, assim, eu jamais, depois que eu virei a chave, isso é muito incrível, assim, pra mim, eu jamais tive vontade de comer qualquer coisa. Assim, pra mim foi uma mudança muito tranquila. Muito saudável. Sim, pra você. Muito tranquila. Aí, quando chegou em 2017, fim de 16, de 17, digamos assim, eu comecei a olhar mais ainda pro meu corpo, eu comecei a malhar de uma forma mais forte, assim, eu nunca tinha malhado, nunca gostei, mas assim, já era mais velhinha. Mais vintage, mais experiente. Isso. E aí eu falei, cara, eu acho que eu preciso começar a olhar pro meu corpo de um jeito diferente. Nessa época, eu era professora de yoga e dava muitas aulas, então não era uma questão de, eu quero mais. Eu queria mesmo trazer mais força pro meu corpo. Sim, até pra você poder sustentar o que você estava fazendo, porque mostrar, era uma pegada. Demonstrar também. Era um lugar, sabe, dava aulas, muitas aulas em vários lugares diferentes, enfim. E aí fui começar a malhar, fui procurar um acompanhamento de nutricionista. E aí descobri que estava com algumas deficiências de vitamina. Tá. Porque eu acho que também, assim, foi uma decisão muito do nada e muito não acompanhada. Sim, então, o que eu diria para as pessoas que querem fazer... Era exatamente isso que eu quero aproveitar. E por que ela mudou? Mas por que ela mudou? Então, cada caso é um caso, mas fala sobre essa experiência. Então, eu acho que... Quando eu fui pra nutricionista, eu fui porque eu queria realmente ter a certeza de que o meu corpo estava bem. Eu me sentia fraca? Não, eu estava bem. Sim. Mas eu queria ter a certeza de que estava tudo bem mesmo, sabe? Queria ter a certeza de que eu tava... Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que... Tem muita gente que vira vegetariano e engorda porque simplesmente começa a comer só massa. Também. Só massa, só doce. Eu nunca fui assim. Eu sou uma pessoa que come muito bem. Nós hoje, na minha casa, comemos muito bem. Meus filhos se alimentam super bem. Legume, verdura, frutas, tudo. Isso é premissa básica. Exatamente. A feira é o seu lugar de paraíso, sim, vamos exatamente. dizer. O hortifruti. Para eles conhecem, eles sabem os nomes. É muito engraçado essa porque educação. A gente vai nos lugares e todo mundo... A gente viajou no final de janeiro e aí algumas mães de amiguinhos deles... Sim. Falando, nossa, mas eles comem isso aí? Sim, eles comem. Pra nós é uma coisa muito normal. E eles sabem diferenciar a bertalha do brócolis, você sabe mais ou menos. Eu também exagerei, gente. Até eu também fico... Mas o brócolis, eles sabem, sabe? As folhinhas. Então, assim, isso já é uma premissa. Come a cenoura, come a abóbora. Come de tudo. Ama tudo? Não. Ama fígado? Não. Sabe? Tem um que ama, um não ama. É mesmo. Amam berinjela? Não comem berinjela. Então, Nenhum assim, como dois? eles comem tudo... Não, berinjela gente, nem eu amo dois. berinjela. Como eles comem de tudo, a gente vai fazendo as adaptações. Eu não vou exigir, mas sim, minimamente eu quero que os meus filhos comam bem. Que legal. Eu quero que os meus filhos, no dia a dia, não comam só besteira, não comam só macarrão, né? Enfim. E eu acho que isso vem dessa experiência também como vegetariana, sabe? Porque aí quando eu descobri que, cara, as minhas vitaminas não estavam 100%... E era isso que para poder voltar e falar como que as pessoas engordam e tudo mais, como é que foi o seu processo de identificar que você tinha algumas coisas, algumas deficiências? Eu não engordei, não emagreci. Pra mim, assim, meu corpo continuou normal. Eu realmente comecei a olhar com mais cuidado e aí vi que tinha as deficiências, comecei a suplementar. Tava tudo muito bem, muito bom. Porém, aí um pouco depois eu engravidei. Aí entra uma outra questão, porque aí falta... Pra mim foi mais do que só uma questão médica, sabe? Daí, o meu corpo, que até então tava muito bem com aquilo, começou a me pedir. A minha boca aguava. Porque aí não tem explicação. Aí já é biológico, bioquímico. Exatamente. Enfim. Assim, minha boca aguava e eu nunca vou esquecer um dia. Na primeira vez que eu voltei a comer, eu tava almoçando, eu acho, na casa da minha sogra. E aí, eu nem me lembro o que era a comida. Eu acho que era um frango, uma coisa assim. E aí, eu falei pro meu marido, me passa...
Foi a pedaço primeira disso aí, vez foi que do você... nada. Quer dizer, a primeira vez do resgate daquela... Do nada. Me passa isso aí, por favor. Aí ele só me olhou e eu falei, É isso mesmo. não fala nada, Apenas... quero comer, me dá. Que legal. Aí ele me deu e aí, depois disso eu voltei a comer Sim. normal, assim. Uhum. Hoje, eu ainda sinto que eu gostaria, mas talvez muito mais mental, Sim. porque, né, eu entendo, eu tenho essa questão da empatia com os bichinhos, Sim, enfim. sim. Mas da minha rotina hoje, eu não consigo simplesmente tirar, porque eu já ganhei a consciência de que não é pra fazer a coisa nas coxas, sabe? Eu quero fazer, exatamente, quero fazer direito e ainda não tenho tempo, porque afinal de contas eu tenho filhos pequenos, Sim, enfim. que precisa também em algumas questões. Exatamente. Eles comem. Eles comem. Normalmente eles comem... Carne muito bem. Assim. Carne vermelha também? Carne toda. A Eles gente come de um tudo. churrasquinho, né? Amam E aí é que churrasquinho. está, né? Essa questão toda, né? Você percebeu que você precisava fazer essa mudança, né? Isso foi uma questão gradual, foi uma ruptura, você fez a ruptura, né? Mas acabou percebendo isso. Então, você agora é uma facilitadora. Agora não, mas você iniciou falando que você é uma facilitadora de consciência. Isso fala muito sobre o autoconhecimento, então, não é isso? Porque não adianta você falar, você vai passando por isso para você perceber. Fala sobre isso exatamente, dentro desse novo processo, que a gente vai entrar nisso, mas dessa questão do autoconhecimento, dessa ideia, de que você falaria exatamente sobre isso? Cara, eu acho que o autoconhecimento, ele tá na minha vida desde sempre, assim, sabe? Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz terapia, eu tinha uns 18, 19 anos e eu procurei. Uau. Eu me lembro que os meus pais ficaram desesperados porque eles não conseguiam entender. Como é que ela está pedindo para fazer? Porque existe... Agora as coisas são diferentes, né? Ainda bem que as coisas estão mudando e esclarecendo, mas eu sou mais velha que você há muitos anos, sim, mas isso não precisa entrar. No caso, existia uma mentalidade de que você, até bem pouco tempo, foi para o psiquiatra, você tá maluca, e vai procurar terapia, pirou. Qual é o problema que então, você tem? qual é o problema? O que não está funcionando? Exatamente. Então, que bom que você já tinha essa percepção de que precisava de um acompanhamento, de uma ajuda para escoar. Eu acho que era uma ajuda para me enxergar, assim. Eu fui uma pessoa que eu sempre abri mão de mim, e isso agora eu tenho consciência, né, aos 42 anos. Mas, assim, eu abri mão de mim e sempre abri mão de mim em toda relação que eu tive. Eu sempre doei muito mais do que recebi. Desequilibra totalmente. Sim, exatamente. Né? Você sabe isso. E aí chega um momento em que você doa, e aí o que é você? Quem é você? Né? Enfim, então eu acho que desde o início era sobre isso, era sobre eu conseguir conviver e me relacionar tendo certeza de quem eu era, né? Então, dessa primeira vez que eu fui buscar a terapia, foi pensando nisso. E aí, em vários momentos na minha vida, eu deixava de fazer terapia, eu voltava. Mas assim, eu sempre fiz... eu participava de uma imersão que falava sobre isso. Então, eu já fiz um curso de comunicação violenta. Eu fiz a formação em yoga. Comunicação não violenta. Não violenta. Eu fiz a formação em yoga. Eu fiz uma formação em caminhos já te trazendo. Era isso, eu tô aqui buscando. Eu falei, ela vai falar da arte-terapia, eu puxo. Eu quero isso, que eu amo, né? Eu fiz a formação em arte-terapia. Eu fiz a focalização de danças circulares. E tudo isso... são ferramentas, são formas de transitar e costurar e dançar orbitar nessa... Em volta desse quê? Desse se conhecer, desse conhecer os limites, conhecer o que é importante, do que você gosta, do que você quer, né? Então... Fundamental. É fundamental. Que quando você traz, desculpa até te cortar, mas quando você me trouxe isso... Como eu sou muito somática, essa coisa bate no corpo, precisa transbordar, eu preciso trazer isso, que é o seguinte... Você falou uma frase agora que eu acabava doando mais do que, né, fazendo mais pelo outro. Dentro da constelação familiar, a gente fala da lei dentro das ordens do amor tem a lei do equilíbrio. Como tudo, se você está aqui, você vai... É o dar e o receber na mesma proporção, porque vai
o corpo, a mente, tudo vai falhar. Sim. Então, que bom que essas ferramentas todas, e não tem um tempo, são 6 meses, não, cada caso é um caso, e que você trouxe isso, então hoje você já sabe que você não pode doar. Mas assim, sabe o que eu aprendi, Déia? Eu acho que isso é o que eu levo, assim, né, agora no meu trabalho. Que assim, a gente também vai aprendendo que há momentos em que você vai precisar dar mais do que receber. Até porque você tem 2 filhos pequenos. Exatamente. Então, por exemplo, eu agora tô vivendo um processo muito complicado, porque eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho uma cachorra velhinha que tá me exigindo Você falou cuidados. sobre isso. Então, assim, eu tô num momento em que eu tô dando muito mais do que eu tô recebendo. Porém, eu faço isso com os meus pezinhos muito no chão, de que em algum momento... Isso vai passar. Isso vai passar. Em algum momento, eu vou precisar me olhar. E ainda no meio do meu furacão, o que eu posso fazer para garantir um mínimo de nutrição? E aí, nutrição, não tô falando de nutrição só de comida. É uma nutrição energética, é uma nutrição amorosa, é uma nutrição de coisas... Contato com a natureza. Exatamente. E amizades, então, e leitura, o nada, o ócio criativo. O ócio, exatamente. Então, em muitos momentos, cara, na atual conjuntura, né, na vida que a gente tá vivendo, em muitos momentos, o que eu tô fazendo? Cara, não dá pra ir pra natureza, não dá pra... Eu sento na minha varanda e pego 5 minutinhos de sol. Sim, entendeu? Que já é uma grande fonte, que é dentro daquele que a gente chama de um caos urbano, né? Não é bem um caos, não é caótico a ponto de você sair surtando, mas você tem demandas. Sim. E aí você busca isso. Que interessante. Sim. E isso é bom você falar... trazer, que às vezes a gente se exige mesmo, e essa coisa do sustentar. A gente às vezes quer não dá para ter tudo dentro da sua janela. O que você pode fazer? Então, isso já é uma super dica, uma dica preciosíssima. Sim. 5 minutos da sua varanda pegando sol. Exatamente. Então, e isso vem de quê? Do autoconhecimento. Sim. Porque senão a gente entra naquela paranoia de, não, eu preciso de um momentinho de autocuidado. O que é autocuidado? Massagem, fazer as unhas. Cara, talvez pra mim autocuidado seja simplesmente estar lá abraçado com meu filho durante 5 minutos. E isso já te traz é como se fosse assim, a bateria do celular que tá acabando, aquilo que te dá já dá um charge, dá uma recarregada boa, já te eleva para você poder... E de novo, falando, aqui ela não está falando sobre a questão de fazer isso, que fique bem claro, a gente está aqui atingindo vários públicos, né? Se para você fazer a unha e fazer a massagem é o seu momento, faz. Ela está trazendo da experiência dela que, para ela, o autoconhecimento, o que é bom para você, pode não ser bom para mim, pode não ser bom para ela. Então, é entender isso, por isso que é autoconhecimento, não é o conhecimento do outro, é você saber o que para você é esse suficiente, né? Exatamente. E isso a gente fala também, né, que a gente vê muitas mulheres hoje nessa questão toda, né? Então eu te pergunto, por que tantas estão cansadas, mesmo dando conta? Cara, eu acho que o dando conta já fala muito, né? E eu acho que o principal é isso, é que a gente está vivendo num mundo tão automatizado, né? Tão do não se olhar, da produtividade, né? A pessoa só é valorizada se ela produz muito, se ela entrega, se ela... E a gente tem os padrões de sucesso muito estabelecidos, assim, né? Se não for esse gabarito aqui, você não tem sucesso. Exatamente. Se você não cumprir essa lista, esse check. Sucesso. E o que eu acho que a gente precisa fazer é exatamente retomar o controle da narrativa. E retomar o controle da narrativa é saber o que é sucesso para você. Eu falo por mim, assim, eu já estive lá, né? Eu já fui no mundo corporativo, eu já ganhei muito dinheiro, fazia 2, 3 viagens internacionais por ano, de férias. Tinha tudo, tinha minha casa, tinha um relacionamento que para a sociedade era maravilhoso. Nossa, você está contando aqui a minha história? Não é à toa que a gente... Não é à toa que a gente... Pois acaba sendo um espelhamento. Mas tinha tudo isso, então assim, no checklist do sucesso, tava tudo gabaritado. E eu, nessa época, me olhava no espelho e falava... Quem sou eu? Quem é essa? Quem que é essa pessoa que tá aqui no espelho? Eu tenho uma figura, assim, que pra mim é muito representativa do que eu sentia naquela época. É que, assim, eu era uma florzinha
murcha. Uma flor, porém murcha. Murcha, assim, absolutamente Isso morta. quando você fala naquela época, quando é isso? Isso é 2013, assim, então 2012, a gente 2013. quase, quando a gente, de novo, eu vou trazer isso, que é importante esse papo, né? Ele é para além de uma amizade mesmo, é sobre trazer esse conteúdo super rico. Quando a gente se reconheceu, você tinha acabado de sair desse processo, então? Sim. Basicamente. Quando a gente se reconheceu, o que aconteceu, né? Em 2013, eu acho que um pouco antes, né? Eu voltei a fazer terapia, comecei a praticar yoga. Você parou da terapia, então? Quando você Sim, teve no meio do caminho aí, você parei. falou, vou ali e já volto. Fui. Tá. Isso era um padrão, assim. E aí, em 2012 para 2013, eu estava prestes a completar 30 anos, né? Com esse checklist todo Aos 30 anos. Aos 30 anos. Aos 30 anos. E pensando, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí eu falei, tá, então deixa eu ir pra terapia pra ajudar. E aí comecei a fazer yoga, porque, enfim, eu era muito estressada, gente. Vocês estão vendo aqui uma pessoa muito... Mas assim, eu era estressada. Eu saía do trabalho e fumava. Você fumava? Peraí, gente, essa parte eu não sabia. Ainda bem que mentira. Ela fumava chocolate. Sabe aquele cigarro de chocolate que tinha antigamente? É isso. Eu tinha um maço de cigarro no porta-luvas, porque às vezes eu saía muito estressada do trabalho e ia fumando pra casa. Eu bebia, então eu chegava em casa, enchia a minha tacinha de vinho, às vezes tomava uma garrafa de vinho sozinha. Sim, era isso, sabe? Então eu era muito estressada e eu tava anestesiada, até que eu falei, cara, calma aí, o que é isso, né? Então eu tava prestes a completar 30 anos e fazia sentido me questionar ali. E aí fui fazer terapia, comecei a praticar yoga. E como eu falei, eu tava nesse relacionamento que para a sociedade era maravilhoso, incrível. Porém, era você muito tava gabaritando tóxico, tudo, o trabalho, o sucesso, o relacionamento. Tinha acabado de comprar meu apartamento, então assim... Ou seja, vocês estão vendo que é importante falar à sociedade. Sim. O que é bom para nós não é para o outro, é o que você está passando, o que você está somatizando nesse corpo, nesse instrumento, nesse templo. E a somatização no meu corpo, por isso que eu falo que o corpo para mim foi uma chave, foi um portal, porque assim, sempre passou pelo meu corpo. Esse processo de saber que alguma coisa não estava certa, passou pelo meu corpo. Então eu comecei a ter crise de estômago, eu comecei a ter rinite, crises assim constantes de sinusite. Pelo amor de Deus, ganhava muito dinheiro, mas eu gastava com massagem, pra colocar a coluna no lugar. Você ficava andando em círculos. Exatamente. E aí, falei, tem alguma coisa errada, vamos lá, vamos começar a fazer. Comecei a cavucar. E aí, enfim, eu me lembro que assim, a minha psicóloga perguntava, mas o que você gosta? Eu não sei. Você não sabia nem quem você realmente era. Eu não sei. O que você gosta de fazer? Não sei. Não sabia nada, eu não sabia quem eu era. Então, eu me olhava no espelho e eu realmente tinha gabaritado. A florzinha murcha, sem o sol, sem a água, sem a terra fértil, o adubo necessário. Era uma florzinha maravilhosa, mas que tinha sido colocada em cima da mesa, sem água, só para enfeitar. Sim. E aí, óbvio, ela vai fazer o quê? Que metáfora incrível. Né? Perfeito. Enfim, aí, então foi tudo. Isso foi em 2012, 2013. Aí eu terminei esse relacionamento, com a graça divina. Muito tóxico, né? Eu terminei esse relacionamento realmente sem saber. Foram quantos anos de relacionamento? Cara, eu já não me lembro mais, mas quase 5 anos. Tá, bastante. 2008 até 2013. Tá, bastante tempo. E aí terminei esse relacionamento também porque eu ia me mudar. Eu tinha sido transferida para São Paulo. Olha. E eu ia me mudar, enfim, eu recebi uma proposta boa da empresa, algo que eu queria, que eu almejava já há muito tempo, tava muito feliz. E aí aquele relacionamento que já não fazia mais sentido para mim. Porque com a terapia e com o yoga eu fui percebendo, né, que aquilo ali não tava legal. Alguma coisa errada não tá certa. Exatamente. E eu falei, cara, quer saber? É isso, beijo, tchau. Vou começar uma vida totalmente nova em outro lugar. E aí eu me mudei para São Paulo. E eu fui muito decidida a aproveitar a cidade. Então, assim, foi muito bom porque eu me redescobri
descobrindo uma cidade nova. Que assim. legal. Eu digo foi que um São novo Paulo, processo. São Paulo foi também um professor, foi mais um foi portal. mestre. Foi muito mestre, exatamente. Então, eu comecei a fazer trilha em São Paulo. Gente, Tinha grupos de... Eu criei grupos de trilha. Eu sou apaixonada por... Sim, eu também. Será que a gente precisa? Será? Gente, Rio de Janeiro, a gente está aqui ainda, tá? Mas a gente tem um coração, a gente... Né? É uma outra vida, né? E é isso, eu construí uma vida que eu gostava lá. Então, esse processo hoje, né? Depois de quase 13 anos depois, eu vejo que isso foi realmente fundamental. Um caminho que eu vim percorrendo. Então, não é dizer que a sua hoje... trilha, a jornada da heroína. Exatamente. Não é dizer que hoje a Fernanda sabe quem ela é, sabe do que ela gosta e tá pronta para ajudar outras mulheres porque ela estudou. Não. É um processo. Eu estudei muito. Vem pavimentando, vem construindo e vem caminhando e sabendo. E vivenciando, sabe? Então, não é uma coisa... Eu tenho falado muito isso, assim, que não é sobre saber, não é sobre entender e racionalizar. É sobre vivenciar, é sobre sentir, é sobre se perceber, isso. Né? Assim, para mim é isso, é se perceber. E aí, aos pouquinhos, se reconectar e se redescobrir, né? Porque aí a vida volta a fazer sentido. Porque a verdade é que a gente dá o check em tudo. Longe de quem a gente é, cara, você vai viver uma vida que não faz sentido. Né? É isso. Então, o que a gente tem de mulheres sobrecarregadas, mulheres que dão conta, porém estão infelizes. Dão conta por uma questão de... Dão conta com base, dão conta não dando conta delas mesmas. Sim, porque é o doar mais. É o doar mais do e que eu preciso... Claro que a gente está falando aqui de uma situação de... Tem casos e casos, a gente sabe que tem a falta da rede de apoio também é fundamental, a gente também não pode ignorar isso. É importantíssimo falar, mas assim, num geral, o mais importante é saber o que você... como vivenciar. Você diria, então, nesse momento, para essas mulheres, né, que talvez estejam, não por falta de informação e falta de integração, talvez? Você acha que é isso? Integração consigo mesmo? Eu acho que acaba que é uma sendo falta de integração, sim. Com autoconhecimento. E muitas vezes elas sabem até do que elas... gostam e precisam, porém não conseguem sustentar isso na vida delas. Porque a gente está falando sobre sustentar e se sustentar. Exatamente. Então, eu acho que, assim, às vezes, a gente saber, a gente entender, não nos ajuda a praticar, a sustentar, né? A sair desses padrões. Por quê? Cara, porque... Nosso corpo, nossa mente querem um confortinho. É a zona de conforto e o doer e crescer dói. Exatamente. Sair dali isso dói, daqui mudar eu conheço. Terminar o meu relacionamento de anos em que... doeu pra caramba. Sair da empresa que eu amava... Exatamente, que eu amava não. Sair da empresa, que sempre foi um sonho da minha vida trabalhar, me doeu. Sim. Mas, são as escolhas e seus preços, porém, você então diria que você foi, isso tudo foi com base, você foi para São Paulo pela empresa ainda, o relacionamento terminou, mas você percebe que você já veio num processo de você estava se despedindo da antiga Fernanda Luz. Gente, a pessoa tem um nome, até tem luz no nome, na vida e no nome, eu acho isso o máximo. Então, você já veio se despedindo dessa Fernanda para chegar... Claro que existe nem todos são flores, a flor, né? Às vezes é a flor murchinha também, a gente sabe disso e entender o processo, mas como é que você hoje diria, o que aquela Fernanda então trouxe para essa Fernanda que hoje é essa facilitadora de processos de autoconhecimento trazendo a sua história? Que pergunta difícil. Não, você vai falar assim, o que você percebe que você traz alguma coisa dali, óbvio, a gente é uma construção, a gente não pode simplesmente fez a secção aqui, esquece esse passado e traz daqui para frente. Claro que a gente tem, mas o que você... Então vamos de repente mudar isso aí. O que você se orgulha de trazer daquela Fernanda? Eu acho que é melhor. Tá. Essa nova... Eu reformulei agora a pergunta pra gente. Mas é a capacidade. Eu acho que aquela Fernanda era uma Fernanda que estava muito focada em conquistar, e isso eu admiro, assim. Então, eu conquistei muita coisa, mas ao mesmo tempo, ela era uma Fernanda que estava fincando os pés nela mesma, sabe? Assim, então, todas as decisões que eu tomei
ouvindo a minha intuição. Então, talvez a intuição seja... Sim, eu acho que sim. Aflorando. Ouvindo a minha intuição, que estava aflorando por conta desse mergulho, desse processo de autoconhecimento. E eu acho que é isso, assim, foi um processo, foram muitos pontos de ruptura. Sim. Eu falei aqui só alguns, né? Sim, mas foram, sim. assim, muitos pontos de ruptura. E eu entendo que aquela Fernanda tá presente na Fernanda de hoje, sabe? Até no sentido de identificar o que sou eu e o que não sou eu. Eu acho que aquela Fernanda ali foi um espelho. E quando você fala de espelho, que era isso que eu ia trazer agora, hoje você se olha no espelho e você se reconhece? Sim. É isso que eu quero que você... Sim. Então, você ali estava... Talvez você estivesse tentando escolher qual era o espelho. Naquela época, você estava ainda na busca do que espelho seria? Para hoje você dizer, esse espelho é o que eu acho que naquela época, eu estava voltando a me olhar no espelho. Tá. Naquela época, eu percebia que eu não tinha espelho em casa, digamos assim. Tá. Naquela Preciso época, comprar um espelho. Preciso adquirir um espelho. Naquela Preciso época, ver, nem que seja o espelho d'água. Se eu não tiver o dinheiro para comprar o espelho, que eu olhe na natureza e veja essa reconexão. Eu acho que eu trago dela é isso. É assim, é essa força de falar. De seguir. Isso aqui não tá legal, não. Eu acho que é isso. E, nossa... Assim, fichas caindo, Sim, né? Não, mas a gente tá junto. Gente, pra quem é novinho e não sabe o que é ficha caindo, isso é importante dizer também que antigamente o orelhão, que era no meio não existia essa parte do móvel, né? Era fichas caindo. A gente foi fichas caindo. Literalmente. Isso. Não, eu acho que é isso, assim. Aquela Fernanda tinha uma força, teve uma força de mudar... de mudar mesmo aquilo que não estava legal. E ela foi uma catalisadora de tudo que eu me transformei. Uau, eu acho que é isso, sabe? Que interessante. Você olha e fala... Você conversa com essa Fernanda hoje? Cara, às vezes sim, converso. E é muito louco porque, assim, eu saí do mundo corporativo. E aí depois, mergulhei no processo de autoconhecimento, né? E aí, há 2 anos atrás, eu voltei para o mundo corporativo. E eu voltei... Foi muito engraçado isso pra mim também, que eu falei, como assim? Eu voltei com muitas feridas, assim, né? Porque, assim, a Fernanda que tinha saído lá em 2015 foi uma Fernanda que saiu muito ferida. Hoje eu sei que era ferida nem tanto com o mundo corporativo, mas por conta de tudo que eu vivia, né, na vida pessoal, e que respingava lá, mas enfim. E aí, quando eu voltei com muito medo do que ia ser, do que ia não ser. E aí foi muito bom retomar o contato com essa potência que eu já era lá, mas que tinha ficado lá, sabe? Que máximo você trazer isso. Então, assim, foi uma Fernanda que foi muito forte, passou por inúmeras rupturas, e aí veio me trazendo, eu acho que é isso, ela me deu uma mãozinha e veio me trazendo, né, até 2 anos atrás. Até agora. Você tá vendo a importância, né, como é legal a gente trazer isso, que às vezes a gente esquece. Sim, exatamente. Das nossas lutas e até conquistas mesmo, porque a gente fica no hoje. E aí, quando eu voltei ao mundo corporativo, eu voltei com o meu olhar de hoje, mas, assim, conseguindo retomar, primeiro curar muitas feridas que tinham ficado lá, né? E aí conseguindo olhar também o que fazia sentido e o que não fazia sentido pra mim. Então, assim, muita coisa eu consegui diferenciar, sabe? Cara, isso aqui era uma ferida que não tinha a ver com o mundo corporativo, que tinha a ver com... meu processo. Isso, olha a importância do autoconhecimento. Exatamente. Isso daqui não tem nada a ver. Mas isso aqui realmente... eu tinha razão lá. Então, foi muito importante. Eu acho que foi um momento em que eu retomei o contato com a minha potência de novo, sabe? Com a minha criatividade. Sim. Porque eu voltei para o trabalho com marketing, com a comunicação, enfim. Então, foi muito importante retomar isso com a minha potência, com a minha criatividade, com a minha, sabe? Com a minha forma de ir criando coisas. A gente já criou muita coisa junto. Você sabe, né, quem eu sou. Então, assim, e isso estava muito adormecido. Então, esse mundo corporativo me deu esse gás. Deu esse fogo. Ele foi o
foi o fósforo necessário para acender a fogueira. Para que hoje eu E chegue, é engraçado, né? eu preciso falar sobre isso, né? Porque eu vou ser muito sincera, né? Eu falo isso com essa intimidade porque, como eu falei, a gente se reconheceu em 2016, a gente fez essa focalização, a gente teve um projeto junto de danças circulares que ainda reverbera em tantas coisas, camadas boas e incríveis, transformadoras. E quando você falou assim, estou voltando para o mundo corporativo, para mim, olha como é que é interessante, ressoou em mim, que também venho do mundo corporativo e que determinei que por mais que o mundo corporativo trouxesse o sucesso, todo o reconhecimento, e eu sou muito grata por isso também, como você é, eu tenho, hoje, eu falo, eu não tenho como voltar para esse mundo, mas cada pessoa é uma pessoa. Eu me lembro, eu saí, você falando sobre isso, eu saí em 2014. A primeira coisa que eu fiz, gente, foi essa tatuagem aqui aparecendo para dizer assim, porque hoje não tem mais isso, mas antigamente era um preconceito, ainda tem, mas eu não tô nem aí, de colocar imagina, as minhas tatuagens eram todas escondidas, então você ser quem você é e mostrar, então eu já tinha determinado que eu não voltaria, quando você volta, isso me deu ué, mas como assim? Não é que ela estivesse traindo. Sim. Mas é um negócio. Mas é essa sensação. Eu não sei. Eu estou trazendo porque é o que está vindo agora. Eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, né? E é interessante falar sobre isso também. E é do tipo, Fê, como é que tá isso? Então, e aí, o que fez você, com a experiência daquela Fernanda, com as ferramentas, porque você já era focalizadora de dança terapia, reikiana, arte terapeuta, que você já tinha feito todo esse processo, professora de yoga, então você estava naquele mundo, claro que não importa os motivos, né? Mas quando você volta e aí você vê, quanto tempo durou isso? Eu fiquei trabalhando no mundo corporativo de novo, A né? segunda fase, o revival. A missão. A missão, tá. 1 ano, e aí eu saí, né? Eu fui Daquelas duas empregada. empresas? 1 ano e meio, digamos Tá. assim. 1 ano e meio. Tá? E aí, em julho do ano passado, foi quando eu saí definitivamente. E aí eu falei, ok, fecho aqui um ciclo que eu não vou reabrir. Agora está Hoje muito isso está claro para você? Sim. Mas foi importante para você voltar. Foi importante até para eu tomar contato com aquelas feridas que tinham ficado lá. Resolver. Isso foi terapêutico. Sim, muito. Foi e muito até dizer, eu não admito mais isso. Exatamente. Isso aqui não me cabe mais. Hoje eu tenho voz. Eu não caibo mais aqui. Você pra conseguiu mim, isso foi muito, assim. Que bom. Foi assim, cara, pra mim não faz mais sentido estar aqui, sabe? E eu acho que, assim, a vida foi se encarregando também de deixar isso a cada dia mais claro, sabe? Pra mim. E, enfim, aí quando eu saí, eu ainda tentei uma outra possibilidade de estabilidade. E eu acho importante falar isso também. Sim, assim, por favor, traga família, isso. Meu pai e minha mãe são da estabilidade, né? Então, minha mãe é funcionária pública, meu pai trabalhou a vida inteira na mesma empresa, né? Então, eles têm uma estabilidade financeira tranquila. Sim. Que traz essa mentalidade de que você precisa também ter isso. Porque, basicamente, até quem nunca, quem não quer isso? Sim. Quem não precisa num Brasil que a gente tem, enfim. Exatamente, né? Mas... Então, assim, mas isso nunca fez sentido pra mim. Nunca. Mas aí a gente cria família, a gente tem filho, a gente tem um marido que, né, muitas vezes diverge em algumas coisas, que bom que diverge com a também, gente, exatamente. E aí a gente vai, cara, então tá, vamos lá. Talvez faça sentido. Vamos aqui, vamos experimentar, né? Eu também não sou uma pessoa muito fechada, assim, eu sou muita experimentação. Então vamos lá, vamos experimentar. E aí foi por isso que eu voltei, foi pensando absolutamente na minha família, sabe? Vamos aqui, vamos dar um gás, né? Financeiramente seria bom. Então, vamos lá. E aí, o negócio não... né? Só pra você ter uma noção, assim, do como a vida se encarrega, quando eu digo, né? Eu entrei na empresa... confiar no processo, né? Não? Eu entrei na empresa para para trabalhar com marketing. Menos de um mês depois, a empresa teve uma reestruturação. E aí, eu passei a ser coordenadora de comunicação. Então, assim, eu já saí definitivamente daquilo que foi combinado. Isso, e fui. Mas, assim, foi ótimo, sabe? Assim, aprendi muitas coisas. Mas eu acho que isso é a vida realmente mostrando, cara,
Não é aí. Sim. Não é por aí. Mas é importante você saber o momento de parar e isso é autoconhecimento. Sim. É sempre, a gente vai andar e a gente vai sempre voltar para isso, né? Então, eu tô me sentindo sobrecarregada, eu dou conta de tudo, mas eu me sinto... É o quê? O que falta para essa mulher? Autoconhecimento, para saber o que nutre, o que é importante, para saber quando é hora de dar, o que é e falta, quando é hora... equilibrar. Exatamente, quando é hora de dar, mesmo a mais, e quando é hora em que ela precisa se colocar em primeiro lugar, né? A gente... É isso, a gente vive um mundo de informações, de produtividade. É tudo cada vez mais, cada muito vez mais rápido. rápido. Você vê já um aplicativo já mudou, não era assim, acabei de aprender Exatamente. aqui. Então a gente já vê os nossos filhos, né, de uma forma muito mais antenada, a era da informação, da comunicação, enfim, dessa questão mudar, toda. Não então vai. Acho Só que vai isso é uma coisa, acelerar. Isso o processo é uma coisa acelerado. importante da gente, sabe, assim, Ancorar. não vai melhorar. Não vai melhorar, a gente só vai ter mais coisa para fazer, a gente só vai ter mais velocidade e tudo. Diante disso tudo, o que a gente faz? Ancora os pezinhos na nossa realidade. E olha a importância, então, e aí entra de novo essa questão de qual o papel do corpo nesse processo. Então eu pergunto para você, considerando desse sustentar e trazendo tudo isso, qual é o papel então do corpo nesse todo esse processo? Cara, eu acho que o corpo é exatamente aquilo que vai nos ancorar aqui, pra gente não se perder. Então, assim, quantas vezes a gente tá aqui, mas tá com tanta coisa na cabeça, né? Nossa, na época que eu dirigia pra ir pro trabalho, eu me lembro, assim, de chegar em casa e falar, como eu cheguei aqui? E você estava tão automático que você não sabe, você não lembra, a cabeça assim, você só chegou. Sim, só foi cheguei no 17 quilômetros, né? Dizer que era tá do lado do outro. brincando. Sim, 17 quilômetros. E eu chegava em casa e eu falava assim, ué, peraí, cara, eu não me lembro de ter feito. Você não conseguia. Era assim, passando. E hoje, quantas mulheres estão assim? Sim, a gente abre a geladeira e não sabe o que foi fazer. Né? A gente pega o celular para mandar uma mensagem e acaba se distraindo com uma outra coisa não e sabe trazendo... o que exatamente queria falar. Então, assim, eu acho que o corpo é a nossa casa, é o nosso templo. Para isso também, para a gente viver de uma forma mais aterrada mesmo, mais centrada. Exatamente. Então, o corpo é a nossa ferramenta para isso. Porque a mente, ela não vai parar. Ela vai estar sempre divagando, ainda mais uma mente criativa como é a sua, né? Exatamente. Então, que a gente use o corpo como forma de não deixar o automático tomar conta de tudo, sabe? Eu acho que hoje o que eu falo é isso, é que a gente precisa usar o corpo. E usar o corpo não necessariamente é ir na academia. É bom, é muito bom. Tudo é muito importante. Fazer uma massagem é bom. Mas quantas vezes a gente tá na massagem... Pensando na conta que tem que pagar. Exatamente, sabe? Pensando na roupa que tem que lavar, que ficou na máquina e que eu esqueci de estender. Isso, nos atendimentos é assim, o que eu mais vejo. Eu não falo que é um policiamento. Eu prefiro falar que é um monitoramento eterno da gente. De ficar... Caraca, deixa eu voltar. Eu até teve um momento que eu falei alguma coisa de... a gente ficar no presente. Ficar no presente, eu sempre falo, estejamos no presente, a gente tem que estar aqui no momento presente, a gente está aqui vivendo esse processo. E quando eu trago aquela história da Fernanda do passado, porque a gente precisa honrar esse passado, honrar tudo isso, também não é só viver o presente sem pensar nesse futuro, mas é saber que não ficar só na ansiedade, não ficar só no eu poderia ter feito e lamentar, estar aqui, mas transitar nesses mundos. Sim. Eu acho que é bom explicar isso, porque teve um momento que eu falei, a gente fica só no presente. Eu trouxe essa fala, e eu mesmo, meu corpo falou comigo, porque foi com uma coisa meio dicotômica, então por isso que eu resolvi trazer, porque a gente está falando de corpo, o seu trabalho conversa com o meu, a gente se conversa, a gente está junto, a gente está nesse processo todo. E o que eu quero te perguntar agora, falando disso tudo, onde entra essa questão desse novo trabalho? Porque aí tem... Fala sobre ele, porque eu ia falar o nome, mas eu acho que é melhor. Como surgiu esse trabalho e qual é o nome dele? Esse trabalho é a Fonte Elementar. Tá? Fonte Elementar. Gente, eu tô achando esse nome tão incrível, eu tô assim apaixonada. É uma iniciativa minha e de uma sócia, né?
É uma iniciativa para ajudar as mulheres, conduzir as mulheres na jornada de viverem essa vida mais integralmente. Mulheres. Tá? Mulheres. É específico, isso precisa deixar claro. Fonte alimentar é para mulheres. É uma iniciativa para mulheres. Ótimo. Mas se um homem quiser... Aí a gente conversa. No futuro a gente pode pensar. Nesse momento... Mas o nosso foco, a nossa comunicação, a nossa mente é voltada para as mulheres. Por quê? Porque o que a gente percebeu é que, e isso é uma dor em que a gente se encontrou, eu e a Belle, né, que é a minha sócia e minha cunhada. Adoro, linda, maravilhosa, a Belle. Um beijo. É que a gente se encontrou, assim, no vazio, na sensação de vazio. As duas vivendo as suas vidas e vivendo coisas muito similares. Uma história de carregar um vazio no peito, né? Eu acho que isso é uma dor que a gente compartilha com muitas mulheres. Sim. E esse meu vazio começou lá no mundo corporativo, lá em 2013, nessa história que eu contei. E o que a gente percebe é que em cada mulher isso vai se apresentar de uma forma e em um momento. Sim. Então, para a Belle, isso pegou muito quando ela teve o primeiro filho dela. Para mim, já tinha começado lá atrás, mas se intensificou quando meu primeiro filho nasceu também. Então, nesse encontro aí, né, foi que a gente teve a ideia de juntar os nossos saberes. Então, eu sou uma facilitadora de processo de autoconhecimento, como eu falei. Trabalho, né? Trago comigo os conhecimentos do yoga, da arte-terapia, das danças circulares, e enfim. Então, eu vou trabalhando essa parte do dentro, e a Belle, que é uma consultora de imagem, traz o espelho. O de fora, a coisa da beleza que ela trabalha, né? Da beleza que eu digo, da beleza porque ela... enfim, ela trabalha com essa coisa do externo. Pronto, mas assim, isso era uma coisa que quando a gente começou a conversar, né? Quando a gente começou a desenhar a fonte, exatamente. Era uma preocupação muito nossa, que assim, a Belle, ela não é uma pessoa que trabalha a imagem... no sentido fútil da palavra, sabe? Ela não é uma pessoa que ela vai colocar em caixinhas. O intuito dela não é esse, ela não acredita. E a gente, enquanto fonte, não acredita nisso. Então, assim, é óbvio que... Voltar à fonte. O se reconectar, exatamente, é isso. Uau. Fonte elementar. Uau. A gente acredita que todo mundo, né? Todas as mulheres, todo mundo, na verdade, mas já tem dentro de si, já carrega dentro de si aquilo de que precisa, toda a força, toda a beleza. Então, a fonte é a iniciativa que vai nos ajudar a beber de novo dessa fonte. E o elementar é exatamente porque é simples. Não precisa mirabolâncias, não precisa situações. Não, é a presença aqui, é a presença no corpo, que vai fazer com que a minha expressão fale de mim. A presença no corpo que vai fazer com que as minhas decisões, né, estejam coerentes com quem eu sou, com o que eu quero. Então é isso, assim, a fonte é essa integração entre o interno e o externo. A gente costuma dizer que é corpo e alma, mente e imagem, tudo em harmonia. Fazendo essa dança. E quando que começa para... Então, na verdade, a fonte foi lançada oficialmente no dia 21 de março, então tá bem neném. Super neném ainda. Exatamente. A gente trabalha da seguinte forma, né? A gente tem a parte da imagem, dos serviços de imagem, a gente tem a parte do acompanhamento, digamos assim, né? Tá? Vou usar aqui de uma divisão bem sim, bem assim, didática. Imagem fora, né? A gente tá chamando isso de expressão. Semente, que é o dentro. Então, o yoga, arte-terapia, né? Isso tudo vai entrar. Sim. Ótimo. E pode entrar, assim, de formas independentes, né? Então, a gente tem isso, a expressão, a gente tem a semente e a gente tem a jornada do florescer. Que é quando os dois se juntam num DNA, numa dança, para molhar a florzinha murcha e trazer uma super flor, um super jardim. Exatamente. Que lindo! Então é isso, a gente vai ter isso, né? Mas a gente tá começando, somos mães, somos, assim, donas de casa. Bom que o processo é com consciência e maturidade para saber que não precisa dar conta nem sustentar, é se sustentar. Exatamente. Nossa,
Então, assim, a gente está fazendo isso de um jeito muito muito orgânico e sustentável para a vocês. gente. Isso é fundamental, sabe? esse respeito a si mesmo. Exatamente. Ai, você sabe que eu ficaria aqui horas conversando. Nossa, tá acabando. E eu preciso, assim, com muita alegria, né? Te dizer que foi, assim, muito enriquecedor saber algumas outras coisas, porque a gente acaba descobrindo. As fichas caíram aqui também, várias também. E é muito lindo saber que esse trabalho está acontecendo sem a gente conversar detalhes. Eu sabia de algumas coisas e eu sou muito orgulhosa e honrada de saber disso também antes, né? Do tipo, enfim, dessa parte mais interna. E saber que também, de uma certa forma, conversa com o que eu tenho de propósito na vida, que é ajudar, como eu saí também do corporativo e tudo, esse trabalho terapêutico, como sair do automático, para a gente viver e saber quem é a gente. Então, tem muita coisa vindo por aí, eu fico muito feliz. E eu preciso que agora você deixe para as pessoas como que acha a Fernanda Luz, no caso, Fê Luz para mim, e a fonte também, né? Como é isso? Passa seus contatos para as pessoas. Bom, então quem quiser me conhecer um pouco mais, pode me achar no Instagram. Eu sou Fernanda Luz, é o meu Instagram, e tá lá eu compartilho um pouco da vida, do que eu acredito, e vou cada vez mais trazer esse conhecimento, né? E esses serviços, enfim, um pouco mais de tudo. E para quem quiser, para quem sentiu aí conexão com a fonte elementar, a gente também tá no Instagram como Fonte Elementar, @ né? Fonte Elementar. É 2 Es, tá? Então, Fonte Elementar. Fonte Elementar. Isso é importante colocar. Você acha a gente lá? A gente tá só começando, mas assim, tá sendo muito Vocês bonito. já estão começando, não é só começando, que já tem uma jornada aí. Isso. Que lindo. Tá sendo muito bonito ver tudo isso nascer. É Que bom ter lindo. você também conosco, nos Tô abençoando. Aqui, já quero muito. Isso. E é isso. Estão todos muito convidados a nos acompanhar e saber um pouquinho mais daquilo que a gente pode fazer. Eu te agradeço imensamente. Adorei estar aqui. Muito Olha aqui. Que isso aqui. Deixa eu tirar esses fios aqui. Isso aqui é um cristal, né, de amor. Então, que esse amor se reverbere, que seja semente para a fonte, para as nossas vidas e para tantas mulheres que estão vindo aí, que com certeza vão florescer e trazer muita coisa boa. Obrigada. Que a gente lembre que a gente não precisa estar sozinha, sabe? Eu acho que isso é algo que as mulheres precisam realmente cada vez mais abraçar. A gente não tá sozinha e a gente fica muito mais forte quando a gente soma. Exatamente. Ai, gente, com essa imagem, com esse carinho, eu desejando tudo de melhor para você e para a fonte, para tudo. Obrigada. Então, pessoal, fica aí a dica, assistam esse podcast, passem adiante também esse episódio que é muito enriquecedor. E a gente não precisa sair atropelando e mudando as coisas. Começa por nós, pelo autoconhecimento, no teu tempo. E se precisar, busca ajuda. E é isso. Eu quero agradecer a sua presença. Entre no Campo, esse podcast que veio para também trazer muitas vozes acontecerem, muitas almas felizes, que a gente possa colorir e florescer muito junto. Beijo. Obrigada.